Olá, irmãos, tudo bem? Estamos falando dos sete últimos anos da profecia de Daniel sobre a volta do Senhor Jesus, sobre os últimos reinos que Daniel viu. E os 7 últimos anos ficou pendente, ou a última semana de Daniel, que é Shahua em hebraico, qualificando ou determinando semana de anos, porque no original, na língua falada, nós vamos ter semanas de dias e também semanas de anos. E aí o contexto, conforme a palavra empregada para determinar, vai nos mostrar de que semana está sendo falado o contexto. Como Daniel usa ali a palavra charrua, então ele está falando em semanas de anos, que era muito comum isso em Israel, né? Sobre a plantação, 7 anos, então 6 anos plantará, no sétimo descansarás. Então vai da palavra aplicada àquele texto, ao contexto, ao que se queria dizer. Bom, todas as profecias se cumpriram, faltando então a manifestação do anticristo, né? De um governo global ali, que seria o último governo lá nos pés da estátua, né? Vamos dizer assim, revivido, e viria então a pedra lançada sem auxílios de mão. Bom, esses 7 anos ficaram suspensos, né? O que aconteceu? E nós teremos em breve, não será breve, isso é inegável, né? O quão breve, se é um século, ou 2, ou 3, ou algumas décadas, a gente não sabe, né? Mas será muito breve, irmãos, a volta aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter a manifestação do anticristo primeiro, que está dentro da predição de Daniel nesses últimos 7 anos restantes, completando então os 490 anos que duraria a profecia de Daniel, interrompida em 383 anos, até ali tudo se cumpriu. Bom, como será então a eficácia, a ação desse governo global, dessa nova ordem mundial global, onde o anticristo ele vai perseguir ali os santos de Deus, em especial Israel, Jerusalém, né? Será cercada, sitiada. Então, Israel ela vai clamar ao Messias. Ela vai clamar ao Messias e o Messias virá pela segunda vez, agora não como um cordeiro que dá a vida pelos pecados de muitos, mas como o Salvador de Israel, que nós vimos em Atos capítulo 2, aonde Davi tem essa tríplice visão. O ungido vindo, sendo morto e ressuscitado, depois voltando do céu, sentando seu trono e reinando por 1000 anos em Israel. Bom, em Tessalonicenses, nós vamos ler o seguinte, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram fisicamente, mas Paulo chama essa morte de dormir, de sono, né? Mas as pessoas, elas estão com o corpo inerte, apodrecendo, mas elas estão conscientes de tudo que está acontecendo. Algumas heresias são ensinadas, como por exemplo, quando a pessoa morre, ela fica dormindo, não lembra de nada, né? Isso não é verdade, isso é uma heresia, baseada num provérbios de Salomão, mas Salomão está falando da vida natural e não da vida espiritual. No Novo Testamento, as escrituras são ricas em nos mostrar que quem morreu está consciente lá do outro lado lá. Bom, continua o texto aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-nos, pois, isto, pela palavra do nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros
estas palavras. Bom, então qual é o consolo, irmãos, do verdadeiro crente? É o retorno do Senhor Jesus. Por isso eu estou nessa série de vídeos aí. Mas isso é os verdadeiros crentes que estão com o nome no livro da vida. Os falsos crentes de João capítulo 6, o Senhor Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou, matou a fome deles. Então eles foram atrás do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus responde: vós não vêm a mim por causa de mim, mas porque comeram e se fartaram. Então, os crentes nominais são aqueles cristãos que vão até o Senhor Jesus porque comem e se fartam, ou seja, vão buscando alguma bênção terrena para o corpo físico, né? Esses vão aceitar a marca do anticristo. Esses não serão arrebatados, porque a sua alegria não é a volta do Senhor Jesus. A sua alegria é a conquista daquilo que eles vão buscar na cristandade, na grande casa, né? Quando alcançam, se alegram. Quando não alcançam, estão lá desanimados, frustrados, fazendo as campanhas para alcançar aquilo lá. Mas nós, os verdadeiros salvos, nos alegramos porque estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Essa é a nossa alegria. Bom, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Senhor Jesus, ele vai ressuscitar os mortos primeiro. Os mortos sobem com corpos, né? E depois ele leva nós. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com ele. Então nós seremos arrebatados depois que os que estão no paraíso, junto com o ladrão na cruz, forem ressuscitados. Esses serão ressuscitados e subirão para os ares, e depois nós subiremos e estaremos com ele. Mas antes que isso aconteça, antes da nossa ressurreição, caso nós morrermos, ou se nós estivermos vivos do nosso arrebatamento, o anticristo ele vai se manifestar. E como será essa manifestação? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem, um homem, no singular, do pecado, o filho da perdição. A apostasia, irmãos, ela já veio, como nós vimos no vídeo anterior. Até então nós não tínhamos a apostasia em ordem global. Hoje a apostasia já está aí. Agora falta se manifestar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então será criada uma ordem de relativização da verdade. Eu me sinto mulher hoje, então vou entrar no meio das mulheres, eu sou o que eu me sinto ser. A verdade será totalmente relativizada. Então este homem do pecado, ele vai trazer uma paz momentânea, vai apresentar esse projeto de paz lá em Israel, principalmente, né? E depois o que vai acontecer? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo receber glória de Deus. Não vos lembrai dessas coisas que eu vos dizia quando ainda estava convosco? Então, o anticristo ele vai se assentar no trono de Deus. O templo vai ser reconstruído com esse acordo de paz que ele vai oferecer a Israel. O templo ele vai ser reconstruído lá em Israel. Por que a gente está vivendo essas guerras lá contra o Oriente Médio? Nós temos lá a mesquita. Então, hoje, aonde seria o lugar do templo, os muçulmanos reivindicaram, não está pertencendo momentaneamente a Israel,
mas nós temos toda essa guerra acontecendo que pode mudar totalmente esse cenário. Então Israel reconstruir o templo, mas para isso vai precisar de um intermediário, que é este homem da apostasia. Esse intermediário já está entre nós e vai intermediar este acordo. Então, irmãos, vai haver uma paz global. Os espíritos, os demônios que ficam na mente das pessoas, colocando intriga, contenda, que é o maior motivo das guerras, vai sair, eles vão sair, eles vão até sugerir paz entre as pessoas, e aí vai começar um apelo para que as nações entreguem sua soberania a este líder. E aí a igreja sobe, é arrebatada, ou não, ou fica para a grande tribulação. Bom, isso aí é um assunto que eu não sei se eu irei trazer, irmãos. O assunto que eu estou trazendo até então é como será a volta do Senhor Jesus e quando aproximadamente vai acontecer. O Senhor não nos dá uma data exata, porque não é do interesse dele que a gente tenha a data, mas ele dá previsões de quando isso aconteceria. Tanto que Paulo está dizendo, é necessário que venha a apostasia já veio, né? O Senhor Jesus fala, ele tem interesse que a gente saiba aproximadamente, que o povo que viver esse período tenha ali uma noção do que está acontecendo. Então, nós vamos falar nos próximos vídeos, irmãos, mais sobre o anticristo, mais de como será o seu governo global, como vai ser, as ordens que as pessoas irão gostar de seguir. Nós teremos uma meio que, vamos dizer assim, abreviando agora aqui, uma religião universal que aceita tudo, vamos dizer assim. Não haverá mais a verdade, não haverá mais. Ela será relativa, não será mais absoluta, né? 2 mais 2 poderá ser 5, vamos dizer assim, usando aqui uma analogia da matemática, né? Para a verdade. E as pessoas, de início, assim, será como um grande empréstimo para alguém que está quebrado, né? A pessoa ali está quebrada, desesperada, ela ganha um grande empréstimo, ela resolve seus problemas ali. Mas depois ela vai ter que pagar esse empréstimo, né? Então as pessoas terão todos os seus problemas resolvidos por este homem. E aí serão aí 7 anos, o dia do Senhor, né? Então o Senhor virá e o destruirá com o sopro da sua boca. Aqui o apóstolo Paulo, ele sintetizou, resumiu, passou um trailer, um espólio, né? Mas ali quando fala no verso de número 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo a referência de Daniel, capítulo número 9, versículo 27, ou todo o capítulo 9, né? O Senhor Jesus, quando os judeus perguntaram para ele, Senhor, quando será o fim dessas coisas? Em Atos 1:6, e restaurarás o reino a Israel? Então o Senhor Jesus, ele responde, calma, ainda não é o momento. E em Mateus 24, eles fazem essa mesma pergunta, o Senhor Jesus responde, quem lê Daniel entenda. E o apóstolo Paulo aqui está citando Daniel, né? Daniel vai prescrever mais sobre esse homem da abominação, da desolação. Ele vai prescrever os 42 meses, que são 3 anos e meio, de cada etapa, do que vai acontecer em cada etapa, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais, vamos ampliar o trailer. Aqui o apóstolo Paulo trouxe apenas um trailer do geral, né? Mas nós vamos ampliar aí, vamos deixar o filme tocar e vamos entender como é que será esses 7 anos que serão terríveis, irmão. Serão terríveis. E se o Senhor Jesus não abreviasse esse tempo, ou seja, se eles tivessem, em vez de 7 anos, tivesse 8, nenhuma carne iria sobreviver. Nenhuma carne, como diz em Mateus 24, nenhuma carne sobreviveria, ou seja, nenhum homem normal, natural, ele ia sobreviver. Ele vai abreviar esse tempo para que pessoas sobrevivam e entrem no reino do Messias, principalmente os judeus. Porque eles perguntaram lá em Atos 1, quando restaurarás Israel, né? Então o Senhor vai reinar de Israel
Só que muitos gentios também vão sobreviver. Muitos gentios vão negar a marca da besta, vão crer no Deus de Israel, porque nós teremos duas testemunhas pregando o evangelho de João Batista. E muitos gentios vão, eu creio nesse Deus de Israel aí, como Cornélio creu no Deus de Israel. E muitos creram, então serão salvos não agora pela graça, mas pelas suas obras, por negarem a marca do anticristo, por pagarem com a vida, ou conseguirem escapar, né? Fugir do anticristo, não submeter a seu domínio, e quando o Senhor Jesus vier, que é a pedra, destruir o anticristo, o falso profeta e a besta, e lançar os três no inferno e implantar o seu reino, essas pessoas que escaparam com vida, tanto gentios como os judeus, participarão do milênio. De Israel, Deus, através do seu Filho encarnado, reinará por 1000 anos no planeta Terra. E nós vamos então, no próximo vídeo, creio que vai ser o último, entender como será esse governo do anticristo, que é o último governo previsto por Daniel, quando ele vai decifrar a estátua ali de Nabucodonosor e posteriormente denominar aí os reinos que viriam. O anticristo vai ser o último dos gentios, dos homens maus, né, governando sobre o mundo. Então virá o reino do nosso Jesus Cristo no milênio. Então vamos, no próximo vídeo, esmiuçar aqui Tessalonicenses capítulo 2, aqui, que o apóstolo Paulo fala do homem do pecado, do homem da desolação. Quem lê Daniel, né, entenda. O apóstolo Paulo era um judeu e era um grande conhecedor das escrituras, né, um doutor da lei, muito entendia do que Daniel estava falando. Então, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.